Opa, boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira live da série Opa na Prática. Se você é empreendedora, mas sente que o digital ainda é uma trava para você, porque você precisa estar ali rodando pratinhos entre empreender e estar presente no digital, essa série foi pensada exatamente para isso, para te mostrar na prática como o meu método OPA pode te ajudar a transformar a sua presença digital em estratégia real. E se você é nova por aqui, se você está chegando por agora, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Ale Cássio, sou estrategista e mentora de posicionamento digital. E eu te ensino a transformar o seu posicionamento digital para vender os seus produtos e os seus serviços através do Instagram em 5 semanas. E é isso é possível sim, mas não é uma fórmula mágica, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Mas você tendo um método, você consegue fazer uma sequência, você consegue estar ali presente de forma estratégica, com todo aquilo que você precisa para se posicionar e realmente conseguir novos clientes, novas conexões através do Instagram. E hoje eu quero começar essa série com uma conversa real. Eu quero trazer aqui para você um bate-papo de forma simples. Quero que vocês interajam comigo. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, manda aqui no chat, porque a produção está aqui do lado, vai responder vocês, vai trazer para mim os questionamentos. E eu espero muito poder ajudar vocês nessa série Opa na Prática, porque aqui eu vou ensinar o que eu ensino na prática, na minha mentoria, através do meu método OPA. E você, mulher, que é autônoma, que é empreendedora e vive daquilo que você sabe fazer, você tem uma clínica, você tem um salão, você tem uma. Enfim, você trabalha para você é a sua marca. Você já entendeu que empreender exige muito mais do que técnica. É você por você, não é isso mesmo? Quem aqui concorda comigo? Você cuida da sua casa, você cuida da sua família, você cuida da sua saúde e ainda tem que ser o marketing do seu negócio. É você por você. É muita coisa. E é por isso que muitas mulheres travam. Muita gente trava nesse momento. Por quê? O que mais tem por aí são cursos prometendo que você vai bombar no Instagram. O que mais tem por aí são pessoas prometendo você chegar no digital e já começar a ter resultados de primeira. Então, faça isso para ganhar 10 mil seguidores, faça aquilo para você viralizar. Mas, na verdade, será que realmente é isso que importa para você, empreendedora, neste momento? Será que realmente esses cursos estão entregando isto para você? Talvez você já tenha feito alguns cursos e não tenha tido os resultados que você esperava. Então, eu tenho o método OPA e eu resolvi criar essa série para a gente desmistificar muitas coisas que vocês ouvem por aí, para vocês confiarem em vocês dentro desse processo, porque tem muita gente frustrada, porque já fez curso, já tentou várias coisas e mesmo assim não teve resultados e por isso desistiu, ou quase desistiu, ou está quase desistindo. O que acontece? Essas pessoas, esses cursos que estão aí rodando já há um tempo aí no digital, eles não te ensinam a base. E eu tive que aprender isso na dor, eu tive que aprender isso no dia a dia. Eles não falam de posicionamento, eles não te ajudam a olhar para a sua história, a olhar para a sua rotina, a olhar para o seu ritmo real do seu dia a dia. Eles te jogam um calendário de postagens para você fazer tantos posts por dia, tantos stories, vender pelos stories, vender pelo WhatsApp, mas são coisas que você não dá conta de seguir, porque é surreal o que precisa ser feito. E aí você acaba sentindo que o problema é você. Você tenta ali, não dá conta, sente que o problema é você, mas não é. É um método, ou melhor, é a falta do método. É esse tipo de curso que traz um milagre para você,
ele quer realmente te vender, né, e a preocupação com a sua rotina empreendedora, com o que você faz, com as entregas que você tem no dia a dia, não é pensado nesse momento. E eu criei essa série de lives para mostrar que existe um outro caminho, o caminho do método OPA. Um caminho mais verdadeiro, um caminho mais estruturado, um caminho mais seu, da sua realidade. Um caminho que começa com o que eu ensino na minha mentoria, né, a mentoria Você no Digital, e onde eu aplico o meu método OPA, onde você vai aprender a olhar para si, planejar a sua rotina, planejar o seu conteúdo, a sua presença, para depois sim você agir com visibilidade e continuar dando sequência naquilo que você está se propondo. E por que que isso importa? Porque o digital, gente, não é mais uma opção. O digital hoje não é opção, ele é obrigação para quem quer crescer, para quem quer ser vista, para quem quer ser escolhida, para quem quer vender aquilo que faz. E você é a sua marca. E se você não estiver lá, presente no digital, se posicionando do seu jeito e no seu tempo, as pessoas vão procurar outras pessoas. Outra pessoa vai ocupar o seu lugar. Então, não é sobre estar de qualquer jeito no digital. O posicionamento é você estar com presença. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje aqui nessa live número 1 da série Opa na Prática. E a primeira coisa que você precisa fazer para não travar no digital é olhar para si antes de se expor. Você já pensou nisso? Tem tanta gente que de uma hora para outra, não, eu vou criar o meu Instagram, eu vou estar presente no digital, então eu vou criar uma conta comercial, já vou fazer os primeiros posts, vou contratar um social media, vou fazer e acontecer. No meio do caminho, se perde, não encontra sentido naquilo que está fazendo, não se reconhece no que está sendo produzido. E por que que isso acontece? Porque você começa no rompante, você começa comprando um curso com um calendário de 30 postagens e já começa a fazer aquele calendário e postar ali. E na verdade, você precisa começar reforçando a sua base como pessoa, como empreendedora. Então, antes de tudo, antes do seu posicionamento, você tem que olhar para si. Olhe para si antes de se expor. Você não precisa começar vendendo, você não precisa começar se expondo sem entender os seus motivos, sem reconhecer a sua história, sem reconhecer o porquê você está ali. Você precisa começar se entendendo. Essa é a base. E o que te bloqueia não é um post em si, não é que você tem um post, aquele post eu não gostei, não é, é um medo, existe um medo interno, medo do julgamento, medo de parecer boba, medo de não agradar, medo de ser criticada. E sabe o que que enfraquece esse medo que todas as pessoas, quando elas resolvem se expor e vir para o digital, passam por ele, que todo mundo passa por isso? O que é que vai enfraquecer esse medo? Existe uma única coisa que enfraquece esse medo, é saber quem você é e no que você acredita como profissional, como pessoa. Uma vez que essa base está fortalecida, que você entende o seu propósito naquilo que você faz, você consegue mapear tudo o que você precisa para se posicionar, a sua confiança ela vem na hora. E não que você não vá ter medo quando você precisar dar o seu primeiro passo, porque a gente fica um pouco inseguro no começo, sim, mas você está fazendo algo com sentido, com direção. Então, por isso, antes de pensar no feed, você vai olhar para a sua história como pessoa, como profissional, olhar para aquilo que você já construiu, olhar para o que você tem de valor, olhar para o que você já caminhou desde quando começou até agora. E você não é uma pessoa iniciante. Você só está começando a se posicionar. E isso muda tudo. Quando você já é uma profissional que está atuando aqui fora e precisa transferir esse posicionamento para o digital, para você começar a impactar mais pessoas, a expandir o seu negócio, você tem que entender que você não está começando do zero. Você apenas está começando a se posicionar no digital.
Então, vai haver uma exposição em um local diferente. Hoje, essa exposição já existe no seu dia a dia, no seu trabalho. A diferença é que ela vai vir para o digital. E isso muda tudo. E você não precisa de ter medo. Uma vez que a sua base está reforçada, que você faz essa caminhada, esse olhar para si, se entender, colocar ali um mapeamento de todo aquilo que é importante para você dentro do seu profissional, em conjunto com o seu pessoal, porque os seus valores pessoais, eles importam. E hoje em dia, o nosso trabalho faz parte da nossa vida. A gente traz para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para as nossas relações, quem nós somos como pessoa. Então, por isso, essa base precisa ser muito bem fortalecida antes de você fazer o seu primeiro post, antes de você começar a se posicionar. E o segundo passo que você precisa dar é fazer um planejamento com intenção. O que significa esse planejamento? Toda mulher empreendedora tem mil funções. Se ela for mãe, então, nem se fala. Tem que cuidar da casa, do filho, do marido, tem que se cuidar, tem que cuidar da cabeça para não enlouquecer, porque hoje em dia está todo mundo tendo que ter esses cuidados com a saúde emocional, porque todo mundo está sendo bombardeado de conteúdos, de notícias e é o tempo inteiro. E a gente, como empreendedor, que sempre quer estar ligado ali no que está acontecendo, como é que estão as coisas no momento, a gente também fica ligado. Então, a gente tem que cuidar dessa parte do planejamento intencional. Toda mulher empreendedora que tem mil funções, ela também vive com a sensação de que nunca vai dar conta. Quem aqui nunca se sentiu, poxa, eu vou explodir? Quem aqui nunca teve esse sentimento de que eu não vou dar conta? Todo mundo que empreende passa por isso. E o digital, se ele não for bem usado, se a gente não conseguir fazer esse planejamento com antecedência, ele vai virar mais um peso na sua jornada. E talvez seja isso que você já está passando hoje. Você às vezes está, não quero saber do digital, não quero posicionamento, eu já tentei, isso não é para mim, não dá. Mas por quê? Porque você não fez um planejamento com intenção, porque você não entendeu aonde é que o digital vai caber na sua rotina, porque a rotina ela é confusa. Você tem mil funções. E se você não souber planejar a sua rotina, planejar a sua vida dentro do digital, você vai pirar e você vai sentir sim que o digital é mais um peso para você. E aí você começa a postar no impulso. Ah, eu não consigo esse planejamento, vou pegar esse pacote de 30 posts para começar a ganhar 10.000 seguidores em uma semana, com isso eu vou conseguir vender mais. Aí você começa a fazer as postagens no impulso, no desespero, para poder aparecer, para poder estar presente de alguma forma. Só que isso não vai sustentar o seu posicionamento, não vai sustentar a sua presença. E você também não vai se sentir conectada com aquilo que está acontecendo. Planejar com intenção não é ter um calendário perfeito, já com os posts, não é esse post que tem que vir, não é isso. Um planejamento com intenção é quando você consegue ter um direcionamento. É saber o que você precisa postar e o porquê que você está postando aquilo. Porque tem muita gente que posta, mas não entende o sentido daquilo que está fazendo. A pessoa começa a postar para estar presente, mas ela esquece que a presença não é aparecer por aparecer. Você tem um propósito dentro daquilo que você faz como profissional. E o digital precisa refletir isso. Então, quando você senta para fazer o planejamento do seu posicionamento, você vai precisar pensar nisso. Você vai precisar pensar em como você vai se comunicar com propósito. Qual é o nível de comunicação? Que tipo de conteúdo que eu preciso trazer para me conectar? Que tipo de conteúdo que eu preciso trazer para eu poder conseguir mais clientes, mais seguidores? Qual o tipo de conteúdo eu vou trazer para eu poder vender mais? Tudo isso precisa ser planejado, porque cada momento você vai precisar trazer um tipo de conteúdo. Você vai se posicionar trazendo várias vertentes do seu negócio.
Porque se você não tiver esse planejamento, essa sequência estratégica, você vai acabar construindo um perfil bagunçado, onde as pessoas vão chegar ali e não vão entender o que você faz. Você vai construir um perfil mais do mesmo, cheio de foto do antes e do depois. E isso as pessoas já estão cansadas de saber. Por isso que no meu método OPA eu vou ensinar e eu ensino todas as alunas a montar uma rotina de conteúdo que respeita a realidade de cada um. E isso é possível e é libertador, principalmente para quem empreende. Porque quando você tem uma rotina planejada, um conteúdo que precisa ser postado em tal data e você consegue planejar para criar aquilo, você vai sentir uma liberdade para que você possa sempre estar presente no seu tempo e do seu jeito, se conectando com quem realmente importa. E o ponto 3 que eu queria trazer para você aqui refletir é você agir com leveza e consistência possível. É um complemento do que a gente acabou de falar. Então, você vai ter que agir com leveza e consistência. Porque uma vez que você resolveu se posicionar, transformar seu posicionamento digital em conteúdos para vender os seus produtos e os seus serviços, você vai precisar ter uma consistência, uma constância naquela presença, né? E por quê? Tem gente que não age porque espera a coragem vir. E quando você precisa ter consistência naquilo que você está produzindo, você não pode esperar coragem, você não pode esperar perfeição, você não pode esperar o momento perfeito. Você tem que ter um plano que seja possível ser realizado por você, de acordo com a sua rotina empreendedora, e agir, né? A coragem de colocar a cara na frente, de fazer o seu primeiro vídeo, de fazer o seu primeiro post, ela vai acontecer no meio da ação. E não adianta você ter a coragem antes, porque a gente fica travado ali no começo. Mas uma vez que você tem bem definido o seu propósito, o seu porquê, por que que é importante a sua presença, qual que é o seu objetivo com aquilo, a coragem ela vai vir automaticamente. E ela vai aparecer no meio da ação, quando você já estiver criando, quando você já estiver se posicionando, e não antes dela. E você não precisa fazer muito para você dar esse passo. Você precisa começar com o que dá, de acordo com o que você já tem, de acordo com a sua rotina. Você pode construir o seu posicionamento no seu dia a dia, prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor, aí no seu negócio, no seu relacionamento com seus clientes, no seu relacionamento com os seus funcionários, no seu relacionamento nas redes sociais. Tudo isso vai te permitir visualizar como é que o seu posicionamento vai se encaixar, o que que você pode trazer daquilo que você está vivendo no seu dia a dia para se posicionar e conseguir vender os seus produtos, os seus serviços através do Instagram. Então, o digital ele só vai funcionar para quem realmente estiver disposta a aparecer com o que tem, do jeito que é, e melhorar no caminho, porque ninguém vai começar perfeito. Mas quem agir, quem aprender, quem pegar esses 3 passos que eu trouxe aqui hoje, vai evoluir. Hoje eu mostrei para vocês 3 movimentos que tiram qualquer empreendedora da trava. Quais são esses 3 movimentos? Se olhar com verdade, fortalecer a sua base como pessoa e como profissional, fazer um planejamento intencional da sua presença, do seu posicionamento, da sua rotina e depois sim poder dar o primeiro passo e agir com leveza. E essa série de lives é para isso, te mostrar o método UPA na prática. Toda semana eu vou trazer um tema real do dia a dia de quem empreende sendo a própria marca. E eu vou te mostrar como sair dessa confusão e ir para a ação, dar o primeiro passo.
E se nesse nosso encontro de hoje fez sentido para você, já aproveita, se inscreve aqui no meu canal, encaminha para algumas pessoas que você acha que precisam consumir esse conteúdo, compartilha com outras mulheres empreendedoras que precisam estar aqui com a gente na próxima semana. E se você quiser dar um próximo passo com estrutura, com clareza, fica de olho no que vem por aí, no nosso próximo encontro, que vai acontecer terça-feira que vem, às 19h30. E a gente se vê no próximo encontro Opa na Prática. Um beijo, até lá!